Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Já foi ministro da Agricultura e faz um grande trabalho junto ao ministro Brairo Maggi hoje na Secretaria Nacional de Política Agrícola. O que nós temos? Mato Grosso é o estado do agronegócio. Enquanto o Brasil cresceu 1%, meio por cento, o Mato Grosso cresceu 5,1%. O que o senhor traz de novidades da política agrícola brasileira para os produtores de Mato Grosso? Neri Geller, bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia à sociedade cuiabana. Obrigado, Antero, pelo convite. Você que faz um trabalho muito forte, principalmente na área de comunicação, é um privilégio estar com você aqui. Como você acabou de falar, realmente Mato Grosso é um dos poucos estados que continua crescendo, inclusive a sua receita, né? É um estado pujante e o agronegócio, a produção nacional, a produção agropecuária que é a grande mola propulsora. E nós no Ministério da Agricultura estamos muito envolvidos nessa questão. Bem alinhado, Antero, no sentido de fazer com que a política agrícola, principalmente o crédito, chegue no momento certo. Só esse ano nós liberamos 189 bilhões de reais no Plano Safra, que movimenta toda a cadeia da agricultura. Sai o custeio no momento certo, até 3 milhões de reais por CPF, para que o produtor possa comprar os seus insumos com taxa de juros equalizado pelo Tesouro Nacional. Financiamento de longo prazo, como é o caso do Moderfrota, para que o produtor possa comprar o seu trator, sua plantadeira, colheitadeira, também com taxa de juros equalizado, 7,5% ao ano, e com prazo de financiamento de até 8 anos. Um outro grande programa que nós começamos lá em 2013 e que nós retomamos agora esse ano é o programa de armazenagem, que é um programa que financia ao produtor com taxa de juros de 6,5%, com 15 anos de prazo, para que realmente, principalmente nessas regiões de fronteira agrícola, como é no caso de Mato Grosso e agora mais ao norte do estado de Mato Grosso e muito fora do eixo da 163, onde a produção está avançando e precisa avançar com isso também a armazenagem para ajudar a carregar o estoque, para resolver o problema de logística. Também um programa bastante importante. Não é diferente no seguro, na questão da comercialização, então tem muita coisa que está andando e além de tudo isso, Antero, está acontecendo também uma revolução silenciosa na questão agroindustrial aqui no estado de Mato Grosso. Nós estamos hoje já consumindo, por exemplo, milho, quase 5,2 milhões de toneladas no mercado interno aqui no estado de Mato Grosso. Por quê? Porque a agroindústria está vindo muito forte para cá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lucas, Campo Verde, essa região, a BRF, que são grandes integradoras que estão entrando e que estão abatendo hoje já cerca de 5, 6 mil suínos só na planta industrial lá de Lucas do Rio Verde. Gerou mais de 8 mil empregos nos últimos 8 anos em função dessa indústria vir se instalar. Não é diferente no município de Nova Mutum e com isso está acontecendo a grande transformação que aconteceu no oeste catarinense na década de 80, de 90, a região de Chapecó, a região de Toledo, no Paraná, que se transformou nessa grande potência e que cresceu as exportações muito forte de proteína animal e está começando a acontecer aqui no estado de Mato Grosso. Não é diferente, Antero, na questão do etanol agora. Nós temos indústrias instaladas hoje já no estado de Mato Grosso que vão produzir consumir cerca de 1 milhão de toneladas de milho para fazer o etanol e fica o resíduo ainda para fazer o confinamento. Eu sempre tive assim uma certa resistência quanto à questão do etanol do milho. Nós já dominamos essa tecnologia da produção do etanol do milho, porque nós temos uma tecnologia exclusivamente nossa, que é o etanol da cana. É vantagem a gente partir para etanol do milho? Não tenha dúvida. Porque os Estados Unidos, por exemplo, são grandes competidores nessa área. Nós estamos importando muito etanol. Muito etanol. Nós temos exportando? Importando muito etanol. Esse etanol, ele pode ser produzido aqui no estado de Mato Grosso, no centro-oeste, principalmente onde nós temos mais problema de logística. A tecnologia que você acabou de falar, Antero, você pegar a planta industrial lá de Lucas do Rio Verde, ela é das mais modernas do mundo.
A tecnologia é investimento, inclusive norte-americano. Os empresários têm parceria com a Fiagril e é um investimento que veio com recurso, não tem nada de recurso do BNDES, não tem financiamento de agentes públicos ou então de agentes financeiros aqui, é recurso que veio do mercado internacional que estão investindo aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil. E o que traz essa riqueza para Mato Grosso? É a nossa capacidade de produção e a capacidade inclusive do safrinha? Antero, não é mais safrinha, hoje já é a segunda safra. Né? A primeira safra de milho é 30 milhões de toneladas e a segunda safra, chamada safrinha, 60 milhões de toneladas. Sabe superou a primeira. Dobrou a primeira. Então é safrona. É safrona e safrona cheia. É muita coisa, movimenta muita economia e com isso nós estamos com um problema de logística que também está começando a se resolver. Nós estamos levando pelo eixo da 163, Mauro, cerca de 4, 5 milhões de toneladas. Hoje os terminais portuários de Miritituba, de Santarém estão a todo vapor. E Antero, é uma dinâmica mas para levar até Miritituba a gente leva como? Porque pois é, caminhão. Mas o caminhão aqui em Mato Grosso está resolvido, o problema da BR-63. Mas no Pará ainda tem problemas a BR-63, né? Tem, Antero, é uma briga muito, modesta parte, eu acompanho isso faz 4 anos. E avançou muito pela presença do setor no governo, na esfera de governo, no governo federal. A organização do estado de Mato Grosso, do setor produtivo, através de suas entidades, ela é muito forte. Nós avançamos, e Antero, você sabe, eu estou em Lucas desde 84, a gente sonha há 30 anos. Por que não tem? Não tem mais. Ela teve um embargo do Tribunal de Contas, TCU. Em função de alguns projetos um pouco mal elaborados, aí foi feito, são 60 quilômetros. Isso foi resolvido, foi delegado ao Exército fazer esses 60 quilômetros e os outros 45 quilômetros, que são 108 quilômetros, ou 10 já foram liberados. E só falta isso para asfaltar até Miritituba? Só falta isso. Tudo. E por que não faz isso logo? Porque estava embargado. Mas agora vai fazer? Agora vai fazer, até ano que vem vai entregar 100%. Senador Antero Paz de Barros, pela 163 está saindo, se você olhar o fluxo, eu andei pela 163, inclusive vamos fazer agora de novo um estradeiro pela 163 em novembro. Nós vamos trazer algumas pessoas do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, e vamos andar para mostrar o potencial que tem, o que se transformou isso. Não sei se você tem andado, Antero, na região de Matupá, de Alta Floresta, ali a produção entrou de forma vertiginosa, as coisas estão acontecendo numa velocidade mais forte que está em Lucas do Rio Verde. Assim, sabe por quê? Porque o preço hoje e a competitividade ao norte do estado de Mato Grosso e ao sul do Pará é muito melhor do que na região de Lucas do Rio Verde. Esse é o medo dos ambientalistas, que com a BR-63 vai desmatar muito lá para poder produzir. Antero, não tem esse perigo. Sabe por quê? Porque tem uma legislação muito exigente. O Brasil pode se orgulhar e pode matar a bola no peito e falar que nós temos preservado mais de 63% de toda a nossa área nativa. Nós estamos produzindo 238 milhões de toneladas, que está sustentando a economia do Brasil, numa área de produção de grãos de 9% de todo o território nacional. Nenhum país no mundo faz o que nós fizemos. Não precisa se preocupar quanto a isso. Para abrir hoje 1 hectare de terra, você só abre se você estiver rigorosamente dentro da legislação. E a legislação é a mais exigente do mundo. Não tem nenhum lugar no mundo que tenha a legislação tão exigente como a nossa. Agora, Antero, nós temos 18 milhões de hectares de pastagem extensiva, pastagem degradada, que pode e deve ser uma boa parte incorporado ao sistema de produção de grãos. E os gargalos de logística no Brasil, eles têm que ser resolvidos, e Mauro, não é só para resolver, para ajudar a economia do Brasil ou do estado de Mato Grosso. Isso é, inclusive, uma relação humanitária. A questão da segurança alimentar, Antero, ela passa muito pela nação brasileira, passa muito por esses campos que estão hoje degradados, que estão sendo incorporados ao sistema de produção de grãos. O Josmar está perguntando o seguinte: bom dia, Antero, pergunta aí se esse etanol vai sair mais em conta para os mato-grossenses, o fato de produzir o etanol. Osmar, não tenha dúvida. Josmar, com muita humildade vou responder e agradecer a sua pergunta. Veja bem, o feijão, o arroz, a carne, há 3 anos atrás, quando nós tivemos uma queda de safra, a inflação estava lá em cima. A queda na inflação
no Brasil se deve muita produção do campo. Muita produção de campo. Não tenha dúvida que o etanol vai ajudar, gerar emprego, renda. Se vai reduzir, vai depender bastante da questão da reforma tributária também. Antero, porque infelizmente hoje no Brasil se paga muito tributo, as coisas são muito, muito caras. Agora, quanto mais nós movimentarmos a economia para gerar emprego e trazer etanol, em vez de ser importado, produzir aqui dentro, com certeza tem todas as condições para baratear o custo para o consumidor. Tá, eu quero fazer um encaminhamento aqui ao ministro de pergunta, porque nós já quer derrubar o Brairo mais. Eu vou explicar para você. Lá no ministério. Vou explicar para você. Vou explicar para você. Lá no ministério. Já pensou? Conta lá pro Brairo, que eu defendi o Brairo aqui e o Mauro queria. É o seguinte. O Neri, com muita justiça, ele é chamado de ministro, é reconhecido. Porque foi um bom ministro. Foi um bom ministro e tem um ajuda respeito, o Brairo a fazer um bom. Faz, é isso. Lá a gente percebe que tem uma sincronia muito ajustada. A hierarquia, Antero, ela é 100%, a lealdade faz parte do processo, né? Da índole também. E aliás, o Neri, será que eu tenho ido a Brasília frequentemente? O Neri tem uma inserção espetacular em Brasília. Não, inclusive na bancada ruralista, não é só no ministério, é fora, em todo lugar, é muito reconhecido. Conquistou um espaço importante lá. Mas o senhor tocou num assunto que sempre nos preocupou, que é a questão da industrialização de Mato Grosso, que é um processo que nós precisamos, que é para gerar emprego e renda aqui, que é para ter a condição, né, de você desenvolver o Estado efetivamente em toda a sua infraestrutura, né? Porque hoje a gente exporta grande parte da produção sem nenhum tipo de imposto direto sobre essa produção, que ela é desonerada. E a industrialização é o caminho, embora a gente esteja num estado ainda distante dos grandes consumidores, mas as coisas estão se abrindo, né, ministro? Estão se abrindo por norte, não tenha dúvida, viu, Mauro? Aquilo que eu acabei de falar, muitas vezes, Antero, aqui na capital não se acompanha ou a informação não chega ao momento que deveria. E essa é uma falha do setor, ele não se comunica adequadamente com a sociedade. O que está acontecendo no estado de Mato Grosso e no país é algo assim extraordinário do ponto de vista da transformação. Mato Grosso, o valor agregado, a industrialização, ela está acontecendo muito rápido. Eu estive ontem, Mauro e Antero, estive na terça-feira em São Paulo, na BPA, com todos os industriais. O que é a BPA? A BPA é a Associação de Proteína Animal. Tá? Ela envolve todas as indústrias da agroindústria, na verdade. Frangos, suínos, exatamente. E a grande preocupação deles, porque eles estão centralizados no sul, e lá tem problema de abastecimento de milho. Tem problema, eles têm um déficit lá de produção. Quer dizer, eles consomem mais, principalmente o estado de Santa Catarina, ele consome mais do que produz. E com essa mudança no cenário aqui, levar a produção pelo Arco Norte, está começando uma preocupação muito forte que vai faltar milho. E nós nos consolidamos como um grande exportador de milho para tirar a produção para fora, o excedente para fora do país. E a preocupação, e essas indústrias estão começando a se movimentar exatamente para vir para o Centro-Oeste. Então essa transformação vai acontecer, ela está acontecendo, basta que os governos façam a sua parte e criam condições para fazer isso acontecer de forma mais acelerada. Muito bom. Neri, eu queria, para encerrar, perguntar o seguinte: financiamentos, porque assim, nós temos aqui a FCO, né, que é um financiamento que facilita para os produtores. O Banco do Brasil é uma grande casa de crédito para os produtores de Mato Grosso. Existe financiamento para recuperação de pasto, de área degradada? Como é que é isso? Antero, existe em abundância, inclusive. Logicamente que o produtor precisa se organizar, tem um cadastro no banco, capacidade de pagamento, mas as taxas de juros são bastante acessíveis, e não é no Banco do Brasil.
nós, em 2013, quando à época eu fui secretário, e agora é muito forte a atuação do ministro Blairo nessa linha. Hoje você pega financiamento de FCO no Banco do Brasil, mas você pega um Finame na Caixa Econômica, na Sicredi, no Bradesco, em qualquer agente público. Você pega o seu custeio, que você pode fazer a custeio pecuário de retenção de matrizes, por exemplo, você pode pegar no Banco do Brasil, mas você pode pegar na Caixa Econômica, você pode pegar na Sicredi, em qualquer banco. Nós temos hoje várias linhas de crédito. Não se fala muito do FCO, mas não precisa ser necessariamente FCO. Pode ser o programa do ABC. Não, mesma taxa de juros. Todos os investimentos estão na linha do FCO, na mesma taxa de juros do FCO, tudo a 7,5% ao ano. FCO é isso, Moderfrota, que é para aquisição de trator, colheitadeira, plantadeira, espramador de calcário, é 7,5%. Programa de acesso à inovação tecnológica, um programa Inovagro. Quem é produtor, quem é ligado à agricultura, é importante prestar atenção ou até entrar no site do Ministério da Agricultura, dentro do Plano Safra. O Inovagro, ele financia ordenhadeira, financia melhoria dos estábulos, ele financia aquisição e automação das propriedades. Nós criamos isso em 2013 também e fortalecemos esse ano para você financiar a automação da sua propriedade, para fazer agricultura de precisão, para você comprar, por exemplo, fazer moega de segregação. Quer dizer, se você tem 2 produtos para descarregar no mesmo armazém, você pode financiar mais uma moega para ter 2 lugares para receber esse produto. Quer dizer, dentro nós estamos revolucionando, inclusive o crédito. É muito orgulho para falar que se o produtor ficar atento, ele não precisa pegar o FCO. Tem várias outras linhas de crédito e tudo equalizado pelo Tesouro. O senhor não pode vir aqui e sair sem eu lhe perguntar de política. 2 perguntas só. Primeiro, porque o Nery foi deputado federal, eu quero saber se o Nery é candidato a quê em 2018. E você, como principal assessor do Blairo Maggi, o Blairo Maggi está confirmando a candidatura a senador? As 2 perguntas. Antero, do ponto de vista o ministro Blairo está trabalhando sim a reeleição dele para o Senado, vem para o Senado. E eu, Antero, estou muito focado no Ministério da Agricultura, mas tem um projeto sim da possibilidade de disputar uma cadeira a deputado federal. Está definido. Se eu disputar, vou ser candidato a deputado federal. E tinha lá atrás, eu conversei com você, inclusive, tinha a pretensão até de sair estadual para ficar um pouco mais perto de casa. Estou correndo muito, mas eu fui chamado pelo setor e por várias lideranças. Não, contrário do que você tem em Brasília. Construiu um espaço essa lá em leitura Brasília, que o pessoal fez. Porque não é qualquer um que consegue, Antero. Você tem acesso a todos os ministérios, com os servidores, com o gestor público. Eu não vou falar aqui, senão vão achar que é perseguição, mas tudo bem. Contrário do que você tem em Brasília, você não ser deputado federal. Não, porque até Nilson Leitão, né? Não, mas tem espaço no agronegócio, com todo respeito ao Nilson Leitão, né? O Nilson Leitão não aguenta 2 segundos de debate com o Nery Geller. Mas tá bom. Nery Geller, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela atuação à frente do Ministério da Agricultura. E alerta o Blairo lá sobre a questão do Mauro Camargo aqui. E aí? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, e é sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço e com Deus.